Olá, estamos aqui para falar um pouquinho aí sobre a história do teatro e a dança contemporânea. Então a gente tem uma relação aí muito forte entre um e outro. Na verdade, se a gente for pensar a história do teatro, da dança, das artes visuais, no caso a performance, a dança contemporânea e o teatro contemporâneo, eles têm muitas similaridades ali, e a gente vai começar a ver um pouquinho aí essa relação específica entre teatro e dança na contemporaneidade, tá, pessoal? Então, pensando nessa relação entre uma linguagem e outra, a gente tem aqui Stanislavski, que é um dos precursores aí dessa relação íntima entre o teatro e dança contemporânea, tá? E que ele vai fazer ali uma ligação entre o teatro, a música, tá? E a dança e as emoções que provocam. Então ele vai fazer uma junção extremamente poderosa. Ele vai explorar os preceitos, as técnicas de representação ali da performance do ator, junto com a dança, mas não é aquela dança que estamos acostumados a ver no balé clássico, que tem aquele sistema métrico, mas como a questão do movimento corporal, tá? E a música para enfatizar e fazer essa ligação aqui, que vai, no caso, dar o tom aqui das emoções que vão ser provocadas nos atores. Então veja que ele vai fazer uma junção extremamente poderosa aqui. Trabalhar com representação, com movimento, com expressividade, né? E com música também, que enfatiza tudo isso. Ele vai então buscar aqui essa harmonia, né, entre o corpo dos atores, o espaço, o ritmo e os movimentos, tá? E o Stanislavski aqui, ele vai contribuir no teatro e o Laban na dança. Então veja que aqui a gente tem dois pesquisadores importantes, tá? Stanislavski, então, ele vai contribuir mais significativamente para o teatro, né? Essa relação entre corpo, espaço, ritmo, movimento e expressividade, e o Laban, ele na dança, tá? E o Laban, ele é um importante coreógrafo, né? E que ele vai explorar as possibilidades de movimentação do corpo humano no seu grau maior de complexidade. Ele cria alguns exercícios para os seus bailarinos para aumentar o grau de complexidade dos movimentos, das possibilidades que o corpo pode explorar. Então é super bacana, porque ele assim, da parte da dança, ele é um dos clássicos que precisa conhecer um pouquinho do trabalho dele, claro, a partir da década de 50. No teatro e dança contemporâneos, a gente tem ali o teatro brasileiro, tá? E que ele vai, então, na contemporaneidade, ele vai criar esses limites entre os gêneros, né? Os gêneros que sabemos lá, que não é mais tragédia, não é mais drama, não é mais comédia, tá? E elas vão se diluir. A gente não vai mais conseguir identificar, será que é um drama? Será que é uma comédia? Será que é alguma coisa mais subjetiva? Tudo isso fica muito diluído, tá? E a gente não tem mais essa diferenciação até mesmo se é dança, se é teatro. Algumas apresentações, por exemplo, Deborah Coker, né? A gente pensa, puxa, mas será que é dança? Será que é teatro? Será que é só movimento? A gente não consegue mais diferenciar, porque essas práticas e essas formas como elas se configuravam anteriormente, na contemporaneidade, elas se diluem, tá? E no teatro brasileiro não seria diferente. É claro que estou falando de um núcleo de pesquisa. Existem sim peças teatrais no Brasil e no mundo que seguem ainda os formatos, os moldes mais tradicionais, que se caracterizam por ser drama, ser comédia, enfim. Mas pensando nessa vertente, pensando lá no Stanislavski, no teatro, e no Laban, na dança, e que influencia no Brasil o teatro e a dança contemporâneas, elas perdem essas configurações de ser uma coisa ou de ser a outra. Não é nenhum gênero nem o outro, ele fica mais diluído,
tá? Então é isso como mudança aqui que contribui esses pesquisadores aqui no teatro brasileiro. E na dança contemporânea a gente tem aqui então essa pluralidade aqui, né? A gente vai ver que a gente não vê mais aquelas bailarinas com aquelas roupinhas rosas de sapatilha numa barra, ensaiando durante horas, passos repetitivos, sequenciais, uniformes, né? E tudo muito igual e elas ensaiando ali para uma peça, né? Ensaiando exaustivamente, até se machucarem, até se mutilarem mesmo, né? E hoje a gente vai ver então que a gente tem uma produção mais complexa, multiforme, porque a gente não sabe muitas vezes se é teatro, se é dança, e elas se misturam, então a gente não tem mais que tentar entender se é teatro ou dança, né? Já fui em algumas apresentações de dança contemporânea que os atores estavam vestidos de calça jeans, jaqueta jeans, sapato, e eles não se falavam e eles não se metiam no palco, assim, eles emitiam alguns movimentos mínimos, os atores não tinham uma formação em dança e era uma dança contemporânea, ou seja, é difícil para nós públicos entendermos esse tipo de modalidade contemporânea porque ele é muito sutil, ele é muito próximo do nosso cotidiano. É como se eu estivesse subindo no palco e fizesse uma performance lá, já que os atores estavam de calça jeans e sapato e camisa, estavam normais assim. E não dançando como a gente conhece, mas sim se movimentando no palco sem falar nada, né? Então, por isso esse caráter complexo e multiforme, porque a gente não sabe se é uma peça de teatro ou se é uma apresentação de dança. Tudo isso é muito diluído ali, que faz com que a gente até se confunda um pouquinho aí, né, pessoal? Então, ela também é híbrida, né? Esse hibridismo que tem música, tem às vezes até partes de dança formal, às vezes não tem. Ela é heterogênea, ela é fragmentada, então a gente vê que às vezes tem discurso, às vezes não tem discurso. Então a gente vê que a dança contemporânea é uma miscelânea de várias coisas. Então ela é complexa, ela é multiforme, ela é híbrida, ela é heterogênea, ela é fragmentada e ela é transversal, assim como toda expressão contemporânea. Na música é assim, nas artes cênicas é assim, nas artes plásticas também é assim. Então não é privilégio da dança, né? Ali a gente poderia até fazer uma definição aí das artes em geral na contemporaneidade. Então isso é bacana, né? A gente pensa, nossa, mas uma coisa, as artes plásticas é totalmente diferente da dança. Mas se a gente for pensar nos preceitos que envolvem cada uma delas, no contexto histórico e social e tudo mais, a gente vê que elas têm as suas particularidades, porque é o momento que elas vivem. Então essas características que eu falei para vocês ali, que eu pontuei daquela frase, caberiam muito bem para definir o que seria a arte contemporânea nas artes visuais. Então veja que bacana que a gente consegue estabelecer essas conexões entre uma e outra, tá? E esse caráter plural aqui na dança contemporânea, né? Ela torna-se tão visível também nos modos de ação de seus criadores, né? Então, quem concebe tem uma liberdade aqui imensa na criação, né? Porque se ela é multiforme, se ela é plural, ele pode usar de vários meios, de vários mecanismos, de várias influências, resgatar contextos históricos do passado, ou eliminar completamente, né? E ele pode, então, aí até se dispor de técnicas, criar novas metodologias, adotar outras e ressignificar. Então ele vai ter aí uma liberdade, né? Então a gente pensa, puxa, mas a arte contemporânea parece uma coisa muito maluca, né? Porque a gente não entende o que os atores estão transmitindo, se é teatro, se é dança, o que quer dizer se é comédia, se é drama, se é melodrama, a gente não consegue entender, mas na verdade não é para a gente entender. Às vezes a gente se identifica,
né, porque é muito próximo do nosso cotidiano, isso dá uma certa indignação para o público, ou às vezes é alguma coisa que não tem nem pé nem cabeça, que a gente não consegue entender, porque não tem uma narrativa linear. Porque na contemporaneidade, a linearidade, esse conceito de linear, que tem um começo, meio e fim, principalmente na dança, nas artes visuais, no teatro, isso cai por terra. Então o autor e o coreógrafo tem a liberdade de criar, de reinventar, de ressignificar coisas que nesse espaço de tempo de apresentação ele pode não parecer que tenha sentido, parece uma coisa que não tem pé e não tem cabeça. Mas não é para ter pé e ter cabeça como a gente está acostumada, não é para ter começo, meio e fim, justamente porque a contemporaneidade não é assim, o nosso mundo não é assim, a nossa vida não é assim. Então a arte, no caso da dança, reflete um pouquinho do que nós somos, o que vivemos hoje. E é importante então vocês terem a experiência, o importante da arte, em qualquer uma das modalidades, é experienciar e sem esses preconceitos, por isso que a dança nos promove essa experiência. Então seria basicamente isso, essa relação entre teatro e dança contemporânea.